Olá, seja bem-vindo neste vídeo. Este é um tema em que eu recebia como pedido nos comentários e eu decidi gravar uns deles, porque em outros vídeos eu vou estar disponibilizando os outros temas que alguns pedem nos comentários. Então, eu não sei se vocês podem notar o fundo, parece que ele tem uma cor diferente dos vídeos anteriores. Isto porque eu mudei de residência e, como vocês podem ver, eu acho que a cor do fundo não combina tanto assim com o contraste com o vídeo. E parece que eu ainda sou um nômade. E talvez depois de algum tempo eu ainda estarei mudando de locais. Então é isso, vamos para o tema sobre a percepção. Vamos falar um pouco sobre este tema. Vamos aprofundar para que você venha entender mais sobre este mesmo termo. A percepção é algo que muitos de nós precisaria despertar, porque isso é algo que tem a ver com a vida. E se isso é algo que às vezes você não tem dado tanta atenção, ou você simplesmente já ouviu, mas não tanto assim. Então neste vídeo eu vou compartilhar com você como é que isso funciona. Vamos entrar a fundo para nós entendermos sobre a sua natureza. Eu não estaria a falar simplesmente de percepção, mas eu vou incluir o termo do tempo, a ilusão do tempo. Esses são alguns temas que algumas pessoas por aí nos comentários queriam com que eu pudesse falar mais, eu pudesse expandir mais sobre esse assunto. Então, como é que isso acontece? A percepção é a capacidade de nós percebermos. E quando se trata de manifestação, a percepção é um dos elementos fundamentais para que a gente venha manifestar, para que a gente venha co-criar as coisas. Inclusive que a manifestação ele é instantânea. Por exemplo, neste exato momento, as coisas estão acontecendo, as coisas que você está pensando e várias coisas. Mas o problema é que você não está percebendo. Algumas coisas você está percebendo, mas outras você não. Essas outras que você não está percebendo pode ser a maior parte, mas a pouca que você está percebendo pode ser como algo mais raso, algo que a sua percepção ele precisa ampliar. Isso também ele já nos dá noção sobre o músculo da manifestação. Nós sabemos que quando alguém está treinando o seu corpo, ele não faz simplesmente em um único momento, ele não treina simplesmente em um dia, mas ele faz isto constantemente. Ele já tem talvez a sua escala, o seu horário, onde ele já cumpre algum tempo específico de ele poder investir em seu corpo. As pessoas vão para o gym para todo esse termo. A gente sabe que isso não acontece simplesmente em um dia, mas na continuação desta mesma prática. Isso também nos faz a entender sobre a percepção, sobre o músculo da manifestação. Para que a gente venha ampliar, para que a gente venha aumentar o músculo da manifestação, é necessário com que a percepção ele venha aumentar. Porque ele é como se fosse uma prática contínua. É sobre você estar percebendo, constantemente você deve estar a perceber. E esta percepção é como se fosse que você está dando luz. Porque a manifestação verdadeira ele está no seu nível subconsciente. Tudo está acontecendo ali. Mas a consciência é que vai ter que perceber. O que eu quero dizer é que você vai ter que colocar uma porção da consciência dentro da subconsciência. A partir dali, você vai começar a enxergar as coisas acontecendo. Porque nós não estamos criando. Nós estamos percebendo as coisas que estão ali. E isso é uma das formas que quando a gente continua nisso, isso vai aumentando. Você vai perceber, é como se fosse que você não estava presente. É como se fosse que você não estava ali. Você simplesmente fazia as coisas, vivia, mas você não percebia. E esta prática, ele amplia, ele aumenta. E essa forma de aumentar é por causa da percepção. Mas vamos relacionar a percepção em formas específicas. Essas formas específicas é como se fosse que a percepção ele tem uma relação, a relação de gratidão, a relação de paz. Por exemplo, quando você agradece por alguma coisa, por que você agradece? Você não deve agradecer simplesmente pelas palavras. Você agradece pelo sentimento. Você sente alguma coisa que foi realizado. Isto é como se fosse que você realiza.
você percebe que algo que não estava presente, agora ele faz parte de você. Agora isso é algo que você está dando uma noção nova em você. Isso acontece em nossa relação com o universo. Quando nós nos relacionamos com a vida, nos relacionamos com o universo, isso nos dá um entendimento de tudo aquilo que a gente manifestar, tudo aquilo que a gente viver. Quando a gente está no presente, a gente está marcando. É como se fosse a existência do tempo. O tempo é uma das formas de nós marcarmos a existência. Como assim marcar a existência? É como se fosse que você fez alguma coisa. Você viveu algum evento na sua vida. E às vezes este evento, ele marcou a sua vida. Ele marcou um momento. Isso acontece em forma de que quando nós estamos fazendo certas coisas, é como se a gente tirasse uma caneta e a gente apontasse no livro do universo. E isso pode ser como um registro de existência. E essa é uma das formas de nos entendermos sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Tudo aquilo que a gente vai viver, as coisas novas, tudo isso estão sendo armazenadas. E essa forma de armazenar é como se fosse que o armazenamento ele está relacionado com o subconsciente, com a inconsciência, porque ele armazena informações, ele armazena a nossa experiência, ele armazena todas as coisas que a gente vive. Mas às vezes nós estamos tão consciente, super consciente. Eu estou dizendo isso no sentido de nós não despertarmos, de nós não acordarmos, de nós estamos adormecidos, a ponto de que tudo que estamos a fazer ele é tão raso que a gente não marca as coisas no registro do universo, no registro da vida, no livro da vida, na existência. E essa forma é uma das formas de você entender a percepção. A percepção ele acontece desse jeito. Tudo que vai estar acontecendo na nossa vida, quando a gente não percebe, é como se fosse que aquilo passou despercebido, como se fosse que isso não aconteceu. E então a gente já não sente uma realização, a gente não sente alguma coisa foi feita. A partir dali a gente já não é grato, a gente não agradece, não por palavras, mas por aquilo que a gente sente, por aquela convicção interior que as coisas aconteceram. Lembra dos momentos onde você realizou certas coisas na sua vida? Imagina qualquer coisa. Aconteceram coisas na sua vida e você percebeu, você viu que as coisas que você alcançou, as coisas que você viveu, é como se fosse que você sentiu-se realizado. Você sentiu como se alguma coisa realmente valeu a pena. Como se alguma coisa que você sentisse satisfação, você sentisse gratidão, você sentisse essa forma de você sentir-se realizado. E essa é uma forma de você entender sobre a percepção. Ele nos dá essa capacidade de nós sentirmos a realização. Então, quando nós estamos na manifestação instantânea, quando a gente não percebe, é como se fosse que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Por que a gente não está percebendo? Porque nós não estamos no presente. Assim, você já percebe que a percepção ele está relacionado ao tempo, mas este tempo é o tempo do presente, é nós estamos no aqui e agora. Como é que nós vamos estar no aqui e no agora? Imagine em termos de futuro e o passado. O presente ele existe na conexão do futuro, do passado e a realidade. Só que nós achamos que essa realidade é o presente. Na verdade é a projeção do futuro e do passado. É como se fosse que o presente ele não existe. O que existe é a projeção da consciência no passado que nos influencia em tudo que a gente vai ver. Então, quando nós estamos no presente, o que acontece é que nós simplesmente estamos vivendo como se não houvesse o futuro, como se a gente não se prendesse no passado. E isso é uma das formas de você entender a liberdade. Nós não estamos presos no tempo. Nós percebemos o futuro e o passado de um outro jeito. A gente não se prende nele. Como se você já percebe que o futuro, ele, quando nós não estamos no aqui e no agora, a gente sente uma ansiedade por certas coisas. E esta ansiedade é a revelação do futuro. Nós estamos ansiosos por coisas que vão acontecer, por certas coisas. Por quê? Porque nós já demos a existência do futuro. Agora, existe a outra versão do passado, quando a gente está preso no passado. Isso é algo que nos relaciona à depressão. Muitos de nós fica preso no passado. A gente ainda está consolidando todo o passado que já aconteceu, todas as experiências que já aconteceram, porque nós estamos presos. E essa forma de nós estamos deprimidos é porque nós ficamos presos no passado em termos de situações. Todas as situações que nos acontecem são formas de revelações sobre
nós nos apegarmos a ele, nós nos identificarmos totalmente naquilo e a gente acaba ficando preso, a gente acaba fechando o nosso mundo, esquecendo que a nossa essência, a nossa vida, a nossa consciência, nós somos para sermos livres, não é para você se identificar com tudo que está acontecendo, percebendo que tudo que está acontecendo é um jogo e você precisa saber jogar este jogo. Então, isso é uma das formas de você entender sobre o presente, sobre você estar no aqui e no agora. Pense em termos do futuro e do passado. Você não estar ansioso, você não está preso no passado, você não se prender no passado, porque quando você está preso no passado, onde nasce a depressão, fechamos o mundo, é como se fosse que a gente sente um sufoco, a gente sente que é simplesmente isso que existe, você limita isso daí, mas existe, você precisa equilibrar quando você está no passado, quando você está preso ali. Agora pense no futuro, o futuro é que vai dar a amplitude. Você vai ter que pensar em uma possibilidade de coisas boas acontecerem em sua vida, percebendo que não existe simplesmente isso, mas existe algo mais saudável, algo que isso nos ajuda a termos uma esperança. Você espera, mas isso eu simplesmente estou falando em termos do tempo. Isso é uma das formas de você não estar preso no passado, você não está naquela doença de depressão, de nós estamos depressivos, não nos prendermos no passado, não simplesmente enxergamos o mundo, simplesmente nas experiências que nós vivemos, mas tendo uma experiência do futuro. Então, esse equilíbrio, ele já vai te dar uma possibilidade de você não estar preso no tempo. E isso já vai nos dar um pulo para nós estarmos no presente. Então, como é que nós estamos no presente? O presente, como eu já falava, é a percepção. Nós estamos no aqui e no agora. Você não está preso no futuro nem no passado. Você equilibrar entre a ansiedade e a depressão. Você equilibrar o futuro e o passado. E essa forma, ele nos dá um entendimento que a forma de nós estarmos no aqui e no agora é a forma de nós percebermos. Nós vamos perceber tudo o que está acontecendo em nossa vida. E isso deve ser em forma de, não que acontece em um único momento, mas em nossa vida isso pode ser revelado como os nossos hábitos. Tenha o hábito de você perceber as coisas. Por exemplo, neste exato momento, eu vou pensar em alguma coisa que eu quero. E neste exato momento ele já aconteceu. Eu não criei nada, eu simplesmente percebi. Está aqui, bem diante de mim. Isso acontece também em todos nós precisamos perceber. Então, faz de conta, todas as coisas que você tem em frente de você, às vezes você não está percebendo. As coisas estão bem diante de você. Às vezes eu já pensei em realizar certas coisas como se fosse que eu me ocupei em fazer alguma coisa. E nessa ocupação que eu fiz no meu dia a dia, na minha rotina, talvez eu esteja a consertar certa coisa. E eu penso em forma que eu possa ter uma solução naquilo que eu estou a fazer da melhor forma possível, como se fosse que eu simplesmente não estou usando a mente, mas estou usando também uma consciência superior, uma inteligência que funciona mais rápido. E quando eu penso daquele jeito, de repente já tem alguma coisa que eu precisava ali, e eu percebo aquilo. E isso é uma das formas de, é como se fosse que isso já é algo que nos leva à manifestação instantânea, porque a percepção, ele te leva à manifestação instantânea. Nós percebemos as coisas, nós estamos aqui, quer dizer, tudo que a gente quer é como se fosse que nós temos algo em frente de nós, mas nós não estamos percebendo que a gente precisa disso. Como é que a gente vai perceber ou ter o entendimento de que eu preciso disso? É através da consciência. A consciência é o saber é a forma de percepção. A consciência, ele está relacionado à percepção, é a luz, é a iluminação, é o saber. Isso daqui é como se fosse um contexto. Eu estou vivendo alguma coisa, mas eu preciso dar um contexto de tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Você precisa ter isso em mente, você precisa ter isso como algo que faz parte de sua vida. Tenha o hábito de definir as coisas no sentido de você saber exatamente o que você quer, quais são as coisas que você quer viver, qual é a forma que você quer que as coisas aconteçam. Porque quando nós não temos isso, nós perdemos a percepção, nós perdemos esta noção de nós percebemos o que a gente já tem, o que a gente quer, porque isso já pode estar bem diante de você, mas você não está percebendo porque você não definiu bem a sua consciência. Então a percepção, ele funciona deste jeito. Nós estamos no aqui e agora, nós estamos neste exato momento. Não se prenda ao futuro, não se dá a experiência de que
as coisas vão acontecer, mas que as coisas estão acontecendo neste exato momento. Tudo está acontecendo, você simplesmente precisa perceber. Então, esta forma de percepção, eu falei no início que eu não falaria simplesmente da percepção em si. Eu mencionaria o tempo, a ilusão do tempo. E tem vídeo passado onde eu falava sobre os diferentes tipos de tempos, as três dimensões, basicamente, da existência do tempo. Nós temos o tempo linear. O tempo linear é onde existe uma única direção. Tudo que nós estamos a viver só existe uma direção. É isso que as pessoas costumam dizer, que nós não podemos mudar o passado. Tudo que já aconteceu, já aconteceu. A gente já não pode mudar. É isso que nos disseram. É isso que costumam a dizer normalmente. E isso é porque quando a consciência simplesmente está percebendo o tempo linear, mas existem outros tempos que você precisaria conhecer. Esses tempos, eles te permitem você ter o acesso e governar as coisas, governar o tempo linear. Você já não vai ter um dicionário limitado dizendo que as coisas que já aconteceram e não podem ser mudadas. Como eu dizia, a realidade que nós temos, ele não é o presente. Então, a gente leva isso no tempo linear. Existe simplesmente uma única direção. O tempo linear, ele nos dá a noção da existência de uma única direção, onde nós não temos o poder sobre ele, onde nós não podemos mudar as coisas que já aconteceram. Mas agora, o tempo que vai além dele, que nos dá o poder sobre ele, é o tempo relativo. O tempo relativo é o tempo onde nós podemos afetar o tempo, em forma de mente, em forma de consciência. E a realidade é a projeção de um futuro que se tornou passado. Imediatamente, é exatamente tudo que nós temos como a realidade. A realidade é todo o seu passado. Tudo que você já viveu, todas as experiências que você já viveu, eles moldaram a sua realidade. Mas esta realidade, ele simplesmente é a limitação de tudo que você já viveu. Quer dizer que isso é um desejo. Mas este desejo em você, ele pode estar inconsciente. Então, você não tem o poder sobre ele. Para que você venha ter o poder sobre ele, você precisa pegar este desejo e torná-lo consciente. Você perceber exatamente ele, todo ele. Você perceber. E quando você já percebe, ali você já pode transcender o tempo linear. Você já pode mudar, você já pode alterar tudo isto. Então, você percebeu que ali tem a presença da percepção. Percepção é a forma de consciência, é a forma onde você vai saber exatamente o que você está fazendo, exatamente o que você está a pensar, é você estar consciente, é você estar iluminado sobre alguma coisa, qualquer coisa que seja. Simplesmente pelo fato de você saber, perceber, já é um grande passo, porque a maior parte da manifestação é sobre nós sabermos, é sobre nós termos a noção. Então, isso nos leva ao tempo relativo. Quando nós estamos presos no tempo linear, a gente fica preso também na ilusão, porque ali simplesmente nós temos uma consciência de nós entendermos as coisas, de que nós não podemos afetar, de que nós não podemos mudar as coisas, de que simplesmente existe uma única direção. Mas este é o plano físico. Você precisa entrar agora em outro plano, onde o tempo é relativo. O relativo, ele te dá acesso de você tocar no tempo é uma forma mais ampla, é uma forma que vai muito mais além. Então, isto é uma das formas de você entender que nós temos o poder de mudar as coisas. Por que dizem que nós, para resolvermos tudo que nós vivemos, nós precisamos configurar as nossas crenças? Porque a crença, ele tem a ver com o conhecimento. Ele tem a ver com um conhecimento que você considerou como uma verdade. Isso te deu uma convicção. Exatamente que esta convicção, mesmo que você não queira, as coisas simplesmente estão acontecendo baseado nesta convicção que você tem. Muitos podemos chamar como as crenças limitantes. Tudo que nós estamos a viver, talvez nós não estamos vivendo grandes coisas porque nós temos as crenças limitadas. Você já pode perceber que esta é a projeção que está no nosso passado. Porque aqui existem as crenças. Mas esta crença, ele vem de um futuro. O futuro, eu quero dizer a consciência. Eu quero te dizer que ele não é simplesmente o futuro que nós sabemos. O futuro, ele tem vários significados. E um dos significados é a consciência. Como assim a consciência? É como se fosse que alguém te falou alguma coisa. E esta coisa que foi te falado,
foi uma consciência, ele te deu uma consciência, ele te deu o que essa pessoa está a falar. Então, isso é uma consciência, isso nasceu em você uma luz sobre o que é aquilo que está acontecendo, o que é essa transmissão. Então, essa transmissão, ele se tornou alguma coisa em você. Então, essa coisa em você, ele se tornou uma crença quando você acredita naquilo. Isso molda alguma coisa no seu passado, imediatamente. É por isso que tudo que nós estamos a viver é uma projeção dessas crenças. É o que nós temos como a realidade. É tudo que nós temos, é toda a nossa possibilidade de nós vivermos certas coisas. Às vezes nós nos limitamos porque nós temos essas crenças limitantes, porque a nossa possibilidade, porque dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, existe um campo de possibilidade, um campo de poder. É como se fosse que, para que você venha viver certas coisas, se aquele lado não estiver exatamente maior, você não vai viver algo maior do que aquilo. Então, é como se fosse que, se o seu campo de possibilidade ele for pequeno, então toda a sua vida ele também será nessa mesma dimensão. Para que você venha viver coisas grandes, você precisa ampliar aquele lado que está limitado, aquele lado que está mais encurtado. Então, essas são formas de você ver como é que você se relaciona com a vida. Qual é a sua percepção? Qual é a tua consciência? Como é que você conhece a vida? Qual é o seu relacionamento com Deus? Quando eu falo de Deus, eu quero dizer, você pode chamar de qualquer forma, pode ser a vida, pode ser o universo, pode ser qualquer forma. Então, os nossos pais, eles também são em forma de deuses. Eles moldaram a nossa infância, então toda a nossa infância, ele deu uma possibilidade em nós de tudo que nós podemos viver, as coisas que eles nos ensinaram no meio onde a gente estava, tudo isso são formas de moldar nosso campo de possibilidade. É por isso que dizem que para que a gente venha viver certas coisas em nossa vida, se a gente não consertar esse lado de possibilidades, nosso campo de possível, nosso campo do poder, nós não podemos afetar a nossa vida em uma forma mais ampla do que esta possibilidade. Então você precisa ampliar. E esta ampliação ele vem do conhecimento. Você precisa aumentar este conhecimento que você tem, esta crença em você. Aumentar. Então isso é quebra de crenças limitantes. Então essa forma de nós temos o conhecimento do tempo linear, da nossa percepção, simplesmente no tempo linear nós crermos que só existe uma única direção. O tempo relativo ele nos dá a possibilidade de nós mudarmos isto. Ele nos dá a possibilidade de não haver simplesmente uma direção, mas pode haver duas direções. Essas duas direções, ele quer dizer que não vai simplesmente para frente, mas as coisas vão para frente e também vão para trás. Você vai perceber que o tempo é uma outra dimensão. É como se fosse que não existe simplesmente as coisas indo para frente, mas as coisas também vão para trás. Por que você pode mudar a sua vida? Por que você pode afetar suas crenças? Por que você pode viver certas coisas que têm a ver com os seus traumas? Você pode alterá-lo, você pode dar um ressignificado. É por causa deste tempo que não vai simplesmente para frente, ele vai também para trás. E então você consegue mudar a realidade. Então, a realidade, como eu já falava, é a projeção. Ele vai para um futuro e, consequentemente, nós vemos a nossa realidade. Eu quero dizer que a nossa realidade nós devemos mudar o nosso interior. Este interior são as nossas experiências. Nós precisamos transcender essas mesmas experiências. Então, imagine como é que nós podemos colocar isto de uma forma mais prática. Leva em consideração esses três tempos, essa divisão do tempo. Eu não mencionei sobre outro tempo porque eu acho que esses dois são bem suficientes para que você entenda. Essa forma de nós considerarmos esses três tempos, essa divisão do tempo, do passado, futuro, presente, como essa realidade, é sobre isso. Imagine, a percepção, ele está relacionado com a consciência. Eu já falei que a consciência tem a ver com o saber, tem a ver com você saber exatamente como é que as coisas, como é que você quer que as coisas sejam. Você deve definir tudo, a forma como você quer, no espaço, no tempo, na realidade da forma. Então, isso já é o futuro, isso já é a consciência, ele já te dá uma noção de como. Então, o passado é você que vai ter que afetar. O que está no seu passado? De uma forma mais prática, são os seus hábitos, são os seus ciclos repetitivos. Como é que é o seu hábito? Quais são as coisas que você faz? Qual é a forma que você pensa? Ao invés de você querer mudar a realidade, você deve mudar os seus hábitos, você deve alterar os seus hábitos. Então, esse hábito, ele vai ser moldado através desta percepção. Você cada vez vai ter que definir como é que você quer que as coisas sejam.
E às vezes os seus hábitos, eles vão querer te aprisionar, eles vão querer te haver um confronto. Então você deve continuar constantemente fazendo isso. Quando você aumenta isso, quando você continua nisso, em tempo contínuo, a realidade ele já vai começar a refletir. O seu passado, os seus hábitos, eles já estarão sendo moldados. Mas esta forma de você moldar os seus hábitos, ele vem da percepção. Você vai ter que perceber constantemente, instantaneamente, as coisas que você está a fazer. Seja mais consciente de você. Seja mais consciente das coisas que você está a pensar. Seja mais consciente das coisas que são os seus hábitos. Você percebe como é que está o seu hábito? Será que você conseguiu mudar? Será que você alterou pelo menos uma porção desses seus hábitos? Então, isso, se você continuar nessa prática, nessa mesma prática, continuamente, as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a refletir. E às vezes você não percebe as coisas de uma forma que você simplesmente percebe que as coisas mudaram. Não, isso acontece como se fosse que as coisas mudaram, mas você não percebeu que as coisas mudaram. Porque isso não está no tempo, isto não está em nível temporal, ele está além do tempo. Este além do tempo é o presente, é o aqui e agora. As coisas estão acontecendo instantaneamente, constantemente. Isso é uma das formas de você entender a percepção. Então, a percepção é você estar neste aqui e agora. Perceba, porque este perceber é que molda toda a nossa realidade. Perceba tudo que você quer. É como se fosse que, mesmo que você tenha pensamentos negativos, você ignora eles. Simplesmente perceba aquilo que você quer. Simplesmente perceba as coisas, porque a realidade, ele é ilusão. É um sentido de nós, constantemente, isso estar na alteração. Quer dizer que ele não é exatamente fixo, mas constantemente ele está mudando. Ele está moldando. Porque isso é um passado, isso é um hábito, isso é um estado interior. Então você precisa, mesmo que você tenha pensamentos negativos, você precisa constantemente perceber simplesmente aquilo que você quer. Mas você não deve negar as coisas que acontecem, as coisas que parecem negativas em sua vida, porque quando você nega, você vai contra a lei do universo. É por isso que existe a lei da inversão. A lei da inversão, ele existe porque nós queremos nos separar de certas coisas. Nós queremos separar o negativo de nós. Por isso que, às vezes, quando a gente quer alguma coisa, vem as coisas inversas. Ao invés de a gente manifestar, a gente não manifesta porque a gente quer. E certas coisas a gente fica a negar, a gente fica a querer separar. Mas então, você precisa aceitar as coisas como se fosse que eles já fossem parte de você. Mas você precisa perceber de outro jeito, perceber de uma outra forma. As coisas estão vindo, mas a forma como você vai perceber, a forma como você vai dar significado naquilo, é que vai definir a sua realidade, é que vai definir a sua vida. Então, isso é uma das formas de você entender sobre a ilusão do tempo, sobre a percepção, sobre nós despertamos o poder da percepção, que é um poder que nos dá a capacidade de nós estarmos no aqui, estarmos no agora. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, eu vou acrescentar certas coisas. A percepção, às vezes algumas pessoas ainda têm algumas perguntas sobre estar no aqui e no agora. Essa forma de estarmos no aqui e no agora, ele tem a ver com a percepção. E esta forma de nós estarmos na percepção, estamos no aqui e no agora, é que, de uma forma prática, eu já falei em algum momento do vídeo, pense em termos do futuro e do passado. Há coisas que você quer, há coisas que você quer manifestar, há coisas que você quer fazer, há coisas que você quer se ocupar. Mas faz de conta que tudo já está acontecendo neste exato momento. Você vai perceber que não é sobre você ter aquele desejo, não é sobre manifestar em si. É que você não estava percebendo, você não estava dando lugar, porque a percepção é nós estamos no presente. Só que o presente, ele é a conexão de todas as coisas, o futuro e o passado, estarem em um único lugar. Só que constantemente nós queremos fugir deste presente. Nós queremos fugir deste poder, desta forma de presença, desta forma de perceber. Porque quando nós estamos nessa dimensão do aqui e do agora,
É como se fosse que tudo está aqui. Todas as coisas estão aqui, quer as coisas boas, quer as coisas negativas, eles estão aqui. Então, nós queremos fugir, porque nós não estamos suportando tudo isso estar aqui neste exato momento. Então, a gente cria a divisão. Essa divisão, ele surgiu, criou o tempo do futuro e do passado para dividir. Uma parte fica atrás, outra fica em frente. E assim a gente acaba perdendo o poder da percepção, porque nós estamos fugindo de alguma coisa. Nós estamos fugindo de algo maior. Para que você venha acessar este poder, você precisa ter aquela coragem de estar, de suportar tudo isso, porque isso é um poder em você. É algo que está em você. É estar aqui, estar no agora. E você perceber tudo agora. Então tudo também estará correspondendo no agora. Tudo está acontecendo, mas nós estamos fugindo constantemente, porque não temos força de suportar. Nós precisamos ter aquela força de suportar. Então quando nós temos esta coragem de enfrentar isso, a gente vai despertando continuamente sobre esse mesmo termo, sobre a percepção, sobre o aqui e agora. Então eu espero que você tenha entendido sobre isso, mas é claro que eu posso falar mais sobre isso em outros vídeos, em próximos vídeos, porque isso é algo que cada vez mais são termos que não se toca apenas em um único ponto. São formas específicas de nós enxergarmos as coisas. Então, existe uma vastidão, existe algo que nós precisaríamos ter a forma de nós vivermos a vida. Espero que você tenha entendido sobre isto e qualquer dúvida que você ainda tenha, pode deixar no comentário que eu vou poder compartilhar mais sobre esses conhecimentos, sobre esses temas para você. Lembrando que todos vocês que deixaram ali as suas dúvidas ou temas sugeridos, eu vou falar disso em outros vídeos, em próximos vídeos. Então, eu não posso falar tudo ao mesmo tempo, por isso que eu vou fazer isso consoante o tempo. Por isso, esteja ligado aqui no canal para que você não venha perder os temas interessantes, os temas que transformam a nossa visão sobre a vida, sobre a forma como nós levamos a vida e melhorar a nossa qualidade interior. Então, se você é novo aqui, faça a sua inscrição. Se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida, o seu comentário e vamos para a frente. Nos encontramos em próximo vídeo.